Salve, investidor! Sejam bem-vindos aí, começando aqui uma série nova no canal, Adeus CLT, né? Nosso foco aí vai ser investir cerca de R$ 100 por semana em cada classe de ativo, totalizando ali cerca de R$ 400 semanais, tá? O que vai dar mais ou menos ali o salário mínimo. Então, para você se livrar da CLT, você teria que investir aí pelo menos o salário mínimo. Claro que se você quiser antecipar isso o mais rápido possível, né? Quanto mais você investir, mais rápido você vai se livrar aí da CLT. Em resumo, aportamos ali 1.200, estamos com caixa negativa ali de R$ 28 por conta da questão do câmbio, né? O objetivo é investir ali cerca de R$ 100 em cada classe de ativo, porém, como o câmbio no Brasil não tá cravado nos R$ 5, a gente tem esses problemas, como a gente vai verificar aqui. Começamos aportando ali em Prio 3 no Brasil, no dia 8/7. Prio estava extremamente descontado, ao meu ver, tá? Sendo bem sincero com vocês. Prio 3. Paguei ali cerca de 57,31, né? Claro que não foi o maior desconto, né? Porque eu tenho Prio comprado ali praticamente abaixo dos R$ 40. Meu preço médio está em cerca de 39 ali, mais ou menos. Deixa eu só liberar essa daqui. Aqui. Então acabamos pegando ali a 57. Provavelmente vai dar uma corrigida maior, tá? Porque deu um alívio ali na tensão do Oriente Médio. Talvez essa semana a gente consiga aportar mais em Prio, caso ela caia ali para a região dos R$ 54 mais ou menos. Eu estou comprado nessa faixa de preço, tá? Na minha carteira principal. Com alvos ali acima de R$ 80 por ação. Suzano, também extremamente descontada, né? Pagamos ali cerca de 40,73. Suzano é a low cost producer de celulose, né? E celulose vem sofrendo de um ciclo bem ruim, por assim dizer, né? Inclusive a empresa saiu ali do topo do ano de R$ 60 para 41, né? A gente pegou a 40, um bom preço, tá? Qualquer coisa abaixo de R$ 50 na Suzano, para mim, faz bastante sentido estar alocando. Possivelmente, tá? Por análise técnica, a gente já tem um fundo formado. Deixa eu só fazer um. É, possivelmente a gente precisa ganhar essa região aqui dos 42, se manter acima, para a gente buscar pelo menos ali R$ 52, R$ 53, tá? Mas por análise técnica, possivelmente a gente já formou um fundo em Suzano, tá? Aqui seria 67, né? 67. Ok. Chegamos até 786 da correção, né? Porque aqui eu considero como se fosse a primeira onda. E aqui a gente teria um ABC, né? Um A, um B e um C. Cravamos a expansão ali de 1,23, né? Que caracteriza ali um ABC e a gente possivelmente vai iniciar uma nova pernada de alta para Suzano, tá? A não ser que seja um W, um X e um Y, mas ainda assim, ou talvez um A, B, C, também caberia ali. Não seria uma flat, né? Um A para um B, um, dois, três, quatro, cinco. É, não seria uma flat. Nenhuma. Talvez uma expanding, não. Não tem como não ser uma flat aqui. Teria que ter rompido o topo ali. O topo histórico da Suzano, né? Mas enfim, pra mim tá extremamente descontada, tá? Vale 3 também pegamos com bom desconto a 73. Lembrando que eu montei posição na minha carteira principal de Vale a R$ 50, tá? Essa região aqui, ó. Fiz um bom acúmulo de Vale. Pra mim a Vale também já está descontada, tá? Mesmo sem jogar aqui na correção de FIBO, provavelmente é 382 ali. 382. Entre 382 e 50, porque a gente possivelmente está em uma onda 1, 2, 3, 4, 5. E daí eu tenho preço-alvo para Vale na casa de R$ 110 por ação, tá? Essa aqui é a minha região-alvo, para daí uma possível correção, para daí a gente voltar a subir aí com a expansão na parte de cobres, tá? É uma região interessantíssima ali para estar aportando em Vale.
O ideal mesmo é a região ali dos 68, né? Se o mercado dessa oportunidade, mas eu acho difícil porque os metais estão subindo bastante já nesse final de semana, né? Com a abertura ali de Tóquio, os metais estão subindo bem. Então, comprado em Vale. SLC Agrícola também. SLC, para mim, é melhor, o melhor fazendeiro do Brasil, né? SLC também está bem descontada. Aqui sim, poderia considerar uma flat, né? Onde teria correção A, B, a gente renova o topo histórico e a gente renova essa mínima aqui, formando um C. Aqui no caso da SLC ainda poderia ter mais uma prenada. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa casa ali de cerca de R$ 12 ali, buscando essa regiãozinha de volume aqui para preencher esse vazio deixado de volume aqui nessa região ali entre os 12 até os R$ 11 ali seria uma região que tem uma deficiência de volume, seria interessante estar aportando nessas regiões, mas abaixo de R$ 14 para mim já é extremamente desconto, tá? Eu montei posição em SLC por aqui, tá? Em outubro ali, cerca de R$ 13, R$ 14 por ação. Então estou bem posicionado em SLC, mas nada impede dela renovar esse fundo e buscar regiões mais abaixo. Caso isso ocorra, a gente provavelmente vai estar aportando ali em SLC nessa semana que vai sim iniciar, né? Lembrando que para mim já começou, hoje já é segunda, mas aí no Brasil eu acredito que seja domingo. HGLG11 e HGBS11 são fundos imobiliários, tá? Então, o meu objetivo ali é estar investindo em ações, fundos imobiliários. Então, comprei ali, oxi, aqui ó, R$ 150 ali em HGLG, para mim é o melhor fundo de logística do Brasil, e HGBSC, que é um fundo de shopping center, dois por, vai dar ali uns 100. Aqui é 40, mas 148, cerca de 198, R$ 188 ali em fundos imobiliários. HGLG, é difícil a gente fazer uma análise técnica de fundos imobiliários, tá? HGLG 11. Mas ele está extremamente descontado, tá? Para mim o preço justo é na casa dos R$ 160, considerando os dividendos que tem para receber. Daria um desconto de cerca de 8% mais ou menos, só. Nada impede que o fundo fique mais barato. Aqui, por análise técnica, tá? A gente possivelmente teria 1, 2, 3, 4, 5, formando A para uma correção em B, e depois uma correçãozinha para formar onda C. Poderia levar até os R$ 140, R$ 142 ali, que nos daria ali uma possível margem de segurança de cerca de 11%. Então não tenho pressa para estar importando, aportando em HGLG, tá? HGBS11. Aqui também a gente possivelmente já formou um fundo, né? É um fundo que tem menor liquidez, né? É um fundo um pouquinho mais arriscado, eu colocaria ele como Tier 2, talvez Tier 3. Mas o fato é que a gente também estaria descontado do seu valor patrimonial, em cerca de 10% ali, o que dá uma boa margem de segurança, tá? A gente pode ver aqui em valuation, tá? Fundamentos. Tem que abrir a planilha de fundos imobiliários, né? Pera aí. Vamos abrir aqui a planilha de fundos imobiliários e a gente consegue ver. Pode ser essa daqui mesmo, é a antiga planilha de fundos imobiliários. A gente tem aqui na parte de valuation, HGLG, preço justo médio R$ 173, que nos dá uma margem de segurança de 17%. Spread versus a NTNB de 2%, o que é muito alto, tá? Pro HLG, que é considerado um fundo de Tier List 1, tá? E o HGBS, se eu não me engano, é a melhor tier de shopping centers. E o preço justo médio dele seria na casa dos 24,15, que daria 26% de margem de segurança. Lembrando que é um fundo de Tier 1, tá? E aqui a gente tem um spread em relação à NTNB de cerca de 3%. Eu estou considerando a NTNB longa de 6,8%, porque a atual está em cerca de 8%. Mas aí lembrando que a gente é pessoa física, a gente tem que tirar 15% de imposto. Tirando 15% de imposto, seria ali
6,8, tá? Então, o HGLG11 estaria nos dando IPCA mais 9, mais ou menos, e o HGBS estaria nos dando IPCA mais 10, tá? E lembrando que são fundos de classificação Tier 1, né? Ou seja, são fundos de extrema qualidade. Então, tô tranquilo ali aportando nesses dois fundos. Vamos falar de mais dois fundos de investimento imobiliário, né? Que a gente fez aporte, posições. Onde mais a gente aportou? Os outros fundos aqui, BTLG11, cerca de R$ 102, né? Então a gente investiu ali cerca de R$ 300, mais ou menos, nos 4 ativos. BTLG11 também é um fundo. Ele até poderia ser considerado um fundo Tier 1, visto que a gestão do BTG é incrível. Eu sou fanboy do BTG, né? Eu confesso. Só que em fundos imobiliários a gente tem uma rotação muito grande do. A gente tem uma rotação muito grande no patrimônio, não é algo muito bom, pelo menos não ao meu ver. Eu gosto de ter ativos mais, fundos mais passivos que não ficam girando tanto a carteira, tá? Aqui em relação à análise técnica, não tem muito o que falar, né? Porque os fundos não tem muita variação de resultado. Caiu cerca de 2% ali do seu topo histórico, do preço que a gente pagou. Não tem problema nenhum. Atualmente ele também está descontado, tá? BTLG11. Eu caracterizei ele como Tier 2, tá? Com spread em relação à NTNB de cerca de 2,5%, ou seja, ele está pagando ali IPCA mais 9,30 mais ou menos. É o retorno que eu tenho esperado no BTLG11. Preço justo médio ali, eu utilizo preço sobre valor patrimonial, o modelo de Gordon e o modelo de Bazin, que nos daria uma margem de segurança de 8,5%. O spread de 2,5 para NTNB, igual eu comentei. Então, se a gente somar ali o HGLG, o BTLG e o HGBS, provavelmente a gente vai ter um spread de 2,5, que daria ali IPCA mais 9,3 de retorno esperado ali nessa carteira que eu estou fazendo de fundos imobiliários, tá? Não tem muito o que comentar, BTLG é logística. Poderia ser considerado Tier 1, até poderia, mas como tem um giro constante de ativos, eu não gosto porque paga muita taxa, tá? Então eu prefiro fundos que só emitem cotas, compram ativos, emitem cotas, compram ativos. E não ficam rotacionando tanto o portfólio assim, tá? Agora vamos falar da alocação internacional, começando com AMD, AVGO e NVDA, né? Que seria AMD, Broadcom e Nvidia, são três ações ligadas ali ao setor de semicondutores. Eu pretendo ter uma posição maior em NVIDIA. Então, NVIDIA ali seria tipo 60% e AVG ou Broadcom seria 25% e AMD cerca de 15%, que nos daria 130, 52 e 30 reais, né? Que na cotação do câmbio seria ali da, putz, fazer o câmbio agora, US$ 6, US$ 9 e aqui, sei lá, 130 vai dar 20 e poucos dólares, US$ 22 ali mais ou menos, tá? E o foco seria ali cerca de US$ 20 no mínimo nos Estados Unidos por semana. Aqui aí tem 0,17 de câmbio, 0,9 de câmbio, por exemplo, aqui eu paguei 5,17, aí aqui eu paguei 5,9, aqui eu paguei 5,10. Mas, em resumo, esse cluster ali de AMD, AVGO e NVIDIA são para as fábricas não, né? As empresas que desenvolvem os projetos dos chips, tá? Elas não possuem as fábricas, elas simplesmente possuem o capital intelectual e a tecnologia. É onde tende a sofrer menos, caso seja uma bolha de fato, porque ainda assim a Apple vai continuar demandando da Broadcom, as outras empresas da Nvidia e sobra ali um pouquinho da demanda para a AMD. E as outras duas compras, né, ali em ações americanas, Nubank e Mercado Livre. Nubank, eu também sou fanboy do Nubank, utilizo ali desde que o banco lançou praticamente, desde 2020, 2021 ali eu estou utilizando o Nubank. Gosto bastante, nunca tive problema, é uma empresa ali que ela não tem um pool muito grande de ativos, mas aonde ela começa, ela faz bem feito. Ela fica naquilo melhorando, melhorando, melhorando,
até ir para um próximo pool de renda, né? Atualmente, ela está gerando cerca de $30 por, por usuário da plataforma, mas os usuários mais antigos geram ali cerca de $60, $65 de receita para a empresa, né? E isso é equiparável a mais ou menos ao Itaú. E quanto mais tempo o usuário passa na plataforma, mais tempo ele vai gerando mais receita para o Nubank e tal. E como é um público jovem, geralmente crédito baixo, tem um risco um pouco maior, mas ao longo do tempo vai se tornando um cliente premium, né? Meli, basicamente, é a Amazon do Brasil. Claro que não é brasileira, né? É ali da Argentina, mas a Meli, ela domina ali a América Latina, né? É como se a gente tivesse dividido a América Latina para o Mercado Livre, América do Norte para a Amazon, tanto que 20% do varejo, se eu não me engano, americano é da Amazon. E na China a gente tem Alibaba, AliExpress, Shein, essas outras plataformas aí, mas essas aí que dominam aqui a parte do Sudeste Asiático, né? Que é onde eu moro. Ali na Oceania, acredito que não tenha um, um dominante, né? Visto que são mais ilhas, daí fica um pouco mais complicado. E a maior ilha ali é a Austrália, né? Que não é uma ilha 100% habitada, né? Tem regiões inóspitas ali na Austrália, então acho que por isso que não tem nenhum player grande ali de varejo, né? Claro que quero adicionar a Amazon ainda. E o Meli é interessante que também está atuando na parte de bancos, né? Com emissão de cartão de crédito. E tem uma guerra ali com as farmácias também. Talvez a Meli possa estar vendendo produtos de farmacêuticos, né? A gente ainda não sabe como vai ser isso, como que vai ser o impacto em Raia Drogasil e Panvel, que eu tenho na minha carteira também. Mas, em resumo, a tese de Meli esse crescimento da parte de banco e um ROI absurdo, né? A empresa vem crescendo de cerca de 30% ao ano, assim como o Nubank, tá? Duas ações aqui, bancos, Itaú e Depac 11, tá? Itaú, não tem o que falar, é o melhor funcionário do ano todo ano, executa bem, eu prefiro o YouTube 3, e é isso. E Depac, né, o maior banco de investimento da América Latina, é diferente, entende que a Nu tem mais clientes da classe B, C e D, porém jovens, que possivelmente no futuro vão se tornar classe ABC ou então classe AB. O Itaú já é clientes mais premiums, né? Então classe B e A aí é o foco principal do Itaú. E o BTG ele não tem tanto crédito, né? Mais operações financeiras. Então são três bancos diferentes, porém que são do mesmo setor, que é o setor bancário e o setor financeiro, né? Então a gente está bem diversificado aí com esses três nomes. Aí agora a próxima parte do portfólio, que é o VU, seriam ETFs, né? VU, AVUS, AVUV, AVMV, AVLV e o VEA. O VU basicamente é o S&P 500, tá? Não tem muito o que comentar, eu quero ter 50% ali da parte de ETFs em S&P 500. A VUS seria basicamente ali as ações de valor americanas, né? Aqui ele tem um cluster mais focado em fatores, tá? Que seria dividendos, valor, small cap e qualidade, né, da empresa. Então é um ETF ali meio que ativo, por assim dizer. O AVUV são large caps de valor norte-americano. AVUV. Basicamente, não, perdão, o AVUV é small caps americanos. O AVMV é mid caps de valor americanos, então tem um foco ali mais em valor, né? Nessa parte de 50% fora do VU, né? Seria mid caps de valor. Depois a gente tem o AVLV, aqui sim são large caps de valor. Porque tem um estudo que diz que você tem que investir em ações de valor e tudo mais. Então, basicamente, eu estou falando isso via ETFs, o que faz bastante sentido do meu ponto de vista, principalmente ali em small caps de valor, tá? E tem o VEA, que basicamente é o mundo desenvolvido, um ETF que replica ali um mundo desenvolvido, porém não tem foco específico, né? Tipo o VU. O VU é o S&P e acabou. O VEA segue um índice da vanguarda, né, de empresas em países desenvolvidos.
fora dos Estados Unidos. Então, para ter uma diversificação fora dos Estados Unidos, então a gente monta um portfólio focado em Estados Unidos, um portfólio focado em desenvolvidos fora dos Estados Unidos e um portfólio de países em desenvolvimento, que obviamente não vai pegar nem os países desenvolvidos e nem os Estados Unidos. E dessa forma a gente vai montando ali uma carteira de ETFs, vai ter ali cerca de 10, 12 nomes, tá? Só para deixar claro para vocês. Desses 10, 12 nomes, cerca de 60% vai ser Estados Unidos, cerca de 30% vai ser desenvolvidos fora Estados Unidos e cerca de 10% vai ser países emergentes. Ou talvez eu até mude um pouco mais essa alocação para cerca de 70% Estados Unidos, 20% países desenvolvidos e 10% países em desenvolvimento. Isso é algo que a gente vai ajustando conforme a gente for gravando aí novos vídeos. Então, em resumo, a gente está devendo ali cerca de R$ 28. Por que a gente está devendo R$ 28, né? Porque a gente teve uma alocação excessiva em relação ao nosso aporte, né? A gente aportou ali cerca de R$ 1.200. E aí, se a gente for ver aqui por parte de posições, tá aí algo que eu tenho que mudar, né? Eu tenho que colocar, abrir um novo desse com valor aportado. Mas em relação ao valor atual, a gente tem R$ 303 em ações brasileiras, com lucro de R$ 2, então a gente investiu cerca de R$ 301 em ações brasileiras, 316 nos Estados Unidos com prejuízo de R$ 11, então a gente soma esses 11 com os 316 a 327 mais ou menos. Então 27 com 1 já é 28, que dá a diferença de caixa ali, tá? Nos FIIs a gente tem uma sobra, né? 287 com 3, 290, então sobrou cerca de R$ 10. Em ETFs internacionais, faltou ali R$ 5, né? Então a gente está com 305, menos 5 de lucro, né? Seria 310. Então a gente teria 25%, 25%, 25% e 25%, que é o nosso foco ali. A carteira está pouco concentrada, né? Segundo HHI. O único problema é que. Não é bem um problema, né? Não é bem um problema. Os top 5 maiores representam 42% da carteira, mas é porque é uma carteira que está começando agora, tá? Não tem muito o que falar sobre isso. Em relação às 10 maiores, 64%. Só para vocês terem uma noção da minha carteira pessoal, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Não, não era essa. TAT, portfólio, aqui, TATV5. Posições, aqui, ó. Top 5, 28%, top 10, 40%, e top 20 ali, cerca de 65%, e as top 30, 80% da carteira é mais ou menos aonde eu quero ficar. Essa daqui está muito diversificada, porque é uma carteira que tem mais tempo, então, por esse motivo, ela está bem diversificada, tá? Em relação a essa, que é uma carteira que eu comecei tem 3 semanas, né? Dia 8 ali, a gente estaria falando, dia 8, duas semanas indo para a terceira, né? Então, no mais é isso. Eu acredito que o vídeo tenha ficado bem longo, né? Eu espero que vocês deixem um like aí. Foi só um resumo dos aportes. Eu vou abordar as teses com mais calma ali, produzir um vídeo certinho ali. Mas o resumo é esse, porque eu tava atrasado, né? Eu comecei a gravar. Só que daí eu falei, mano, vai ficar muito complicado eu fazer um vídeo só investindo R$ 100 em ações no Brasil, R$ 100 em FIIs, R$ 100 em ETFs, R$ 100 em fundos de investimento imobiliário. Claro que seria bom para o algoritmo, porque eu ia gerar mais vídeos para o canal, mas eu não tenho tempo para isso, tá? Para quem não sabe, eu faço Uber no Japão, então o meu tempo é bem corrido, bem escasso. Eu trabalho bastante aí, então ficaria complicado eu produzir ali quase um vídeo por semana, né? Mas quem sabe, não sei. Deixem aí no comentário o que vocês preferem, se vocês preferem formato de um vídeo por semana com apanhado geral do resumo onde eu aportei, ou se vocês preferem um vídeo específico, tipo R$ 100 em ações no Brasil, R$ 100 em FIIs, R$ 100 em ações americanas e R$ 100 em ETFs, né? Bom, no mais é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.